Imagine uma situação em que um jovem rico e arrogante invade sua casa, insistindo em levar sua esposa por algumas noites. Não só isso, mas ele começa a fazer ameaças abertamente. Inicialmente, meu impulso foi confrontá-lo, deixar minha frustração explodir com alguns socos bem dados em seu rosto arrogante. No entanto, optei por uma abordagem diferente. Meu humor não estava exatamente estelar na quinta-feira à tarde, enquanto eu carregava minhas ferramentas na minha caminhonete. O cliente com quem eu vinha trabalhando nas últimas 3 semanas não era nada além de indeciso sobre o projeto da escada, constantemente mudando os planos. O pedido mais recente naquela manhã era tão extenso que significava desfazer uma porção significativa do trabalho que eu já havia concluído. Além disso, eu tinha que coordenar com o arquiteto e o engenheiro para acomodar o último capricho do cliente, o que significava redesenhar planos estruturais. Consequentemente, o dia seguinte inesperadamente se transformou em um dia de folga. Eu sou Jackson Henderson, o mestre por trás de uma pequena oficina de carpintaria que se especializa em criar escadas de alto padrão. Minha clientela consiste em proprietários ricos, hotéis, restaurantes e escritórios dispostos a pagar mais de 30 mil reais por uma escada sob medida. Aos 33 anos, estou casado com Caroline Adams, de 29 anos, há 4 anos. Caroline é uma advogada bem-sucedida na Nelson Baker Bennett, um escritório de advocacia especializado em direito comercial e propriedade intelectual. Ainda não começamos uma família, principalmente porque Caroline está focada em estabelecer sua carreira. Chegando em casa às 17h10, avistei o carro da minha esposa na garagem. Normalmente, ela trabalhava até tarde nas quintas-feiras para ter uma sexta-feira mais curta. Entrando pela porta dos fundos, no meu trajeto habitual de volta dos canteiros de obra, notei um leve problema de pressão de água. A ideia de Caroline estar no chuveiro do andar de cima naquele horário era incomum, já que ela normalmente tomava banho de manhã ou antes de dormir. Após trocar rapidamente para roupas mais confortáveis, subi as escadas para investigar por que minha esposa estava em casa tão cedo numa quinta-feira à tarde. Como suspeitava, Caroline havia terminado de tomar banho recentemente e agora estava vestida com meias arrastão pretas. Um vestido preto novo estava na cama, esperando para ser usado. Oi, querida. Por que você está aqui tão cedo? Esqueci de algo? Temos planos para hoje à noite? Perguntei, minha mente cheia de perguntas. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Um toque de nervosismo mal disfarçado, enquanto suspirava e respondia: Não, Jackson, você não esqueceu de nada. Vou sair hoje à noite e você não vai. Estarei fora até domingo à tarde, passando o fim de semana com Noah Nelson. Confusão e descrença me inundaram. Do que você está falando? É uma viagem de negócios ou algo assim? Perguntei, esperando por uma explicação racional. Não, Jackson, não é uma viagem de negócios. Noah reservou uma suíte de hotel para ele e para mim. Estarei de volta com você na próxima semana, mas este fim de semana é para ele, disse ela desafiadoramente, suas palavras soando ensaiadas. Não, você não pode. Não quero que minha esposa passe um fim de semana com outro homem. Que absurdo é esse? Protestei, sentindo uma mistura de raiva e dor. Bom, é melhor você aceitar, Jackson, porque é isso que Noah quer, e eu te aconselho a não contrariá-lo. Ela riu, seu tom ficando frio e calculado. Vejo que você está participando disso de boa vontade. Quer que eu simplesmente aceite, engula meus sentimentos e deixe você ir.
E depois você será minha esposa fiel novamente após esse fim de semana? Retruquei, com sarcasmo pingando das minhas palavras. Eu nunca disse que é só por este fim de semana. Noah mencionou que quer que isso aconteça de tempos em tempos. Então, sim, lide com isso e fique quieto. Confie em mim. Sua vida será muito mais simples se você concordar. Ela declarou, seu tom não deixando espaço para discussão. Veremos isso. Não vou tolerar isso, Caroline. É melhor você pensar no que estamos fazendo, porque não vou deixar aquele cara arrogante controlar minha vida. Se você acredita que sou um peão que pode manipular sem nenhuma objeção minha, você terá uma surpresa desagradável. Avisei firmemente. Enquanto Caroline terminava de se arrumar para a noite, desci as escadas, peguei uma cerveja na geladeira e notei um Mercedes estacionando em frente à casa. O próprio senhor Arrogância emergiu, caminhou até a porta da frente e tocou a campainha. Jackson, é o Noah. Você vai abrir a porta? Caroline gritou do andar de cima. Rapidamente, digitei o código no painel da porta dos fundos, garantindo que estivesse armada. Então, configurei meu celular para gravar vídeo e o coloquei no bolso da minha camiseta para capturar tudo. Com uma respiração profunda, me acomodei na sala de estar, me preparando para o confronto que sabia que estava por vir. Conhecia Noah Kramer desde que Caroline começou a trabalhar na MBB há 4 anos. Nosso primeiro encontro foi na festa de fim de ano do escritório deles. Noah, um homem no final dos 30 anos, exudava uma aura dominadora. Ele era encantador com seus colegas, mas exibia arrogância e desprezo com os outros, especialmente na presença de seus cônjuges. Nunca me afeiçoei por ele. Quando Caroline desceu as escadas, visivelmente irritada, e abriu a porta, observei a cena se desenrolar da sala de estar, tomando minha cerveja. Desculpe pela demora, Noah. Não sei onde estão as maneiras do meu marido, disse Caroline, adotando um tom subserviente. Ela se inclinou para sussurrar algo para Noah, mas eu não consegui ouvir de onde estava. Ei, amigo! Ouvi dizer que você tem um problema com Caroline passar o fim de semana comigo. Ele berrou, seu tom lembrando um diretor de escola repreendendo uma criança, enquanto entrava na sala de estar para me confrontar. Não podia acreditar na audácia desse homem, agindo como se fosse o dono do lugar. Saia da minha casa ou eu chamo a polícia, declarei, meus punhos cerrados de frustração. Ele caiu na gargalhada, com Caroline sorrindo ao lado dele. E o que você acha que a polícia vai fazer? Nada. Eles não vão fazer nada. Sabe por quê? Ei, você está me filmando? Ele interrompeu a si mesmo, notando meu celular. Ele tentou pegá-lo, mas estava bloqueado com senha. Em sua frustração, ele o jogou no chão, onde encontrou a superfície implacável com um estalo. Ouça-me, seu espertinho. Sua esposa vai passar este fim de semana comigo, quer você goste ou não, e sua opinião não significa nada nesse assunto, está claro? Ele ameaçou, sua voz carregada de malícia. Se você ousar interferir, haverá consequências. Sua vida será um inferno comparado ao que te espera. Então fique quieto este fim de semana e não cause problemas. Se eu souber que você incomodou Caroline, ameaçou o divórcio ou tentou contactar minha esposa, você vai se arrepender. Ele advertiu, suas palavras não deixando espaço para negociação. Escutei suas ameaças, tentando manter uma fachada de ignorância. Nunca estive envolvido em lavagem de dinheiro ou tive qualquer conexão com materiais ilegais envolvendo crianças. Respondi mecanicamente, esperando desviar suas acusações. Mas ele foi persistente. Isso pode ser facilmente arranjado.
Fazer upload de material no seu computador é uma tarefa simples. Eu possuo conteúdo que pode rapidamente arruinar sua reputação. Ele retrucou seu tom ameaçador. Decidi contra-atacar, fingindo inocência. Materiais ilegais com crianças são ilegais. Se você fizer upload de algum no meu computador, isso não significa que você já está em posse de material ilegal? Questionei, tentando apontar a falha em sua lógica. Mas ele descartou minhas preocupações com uma confiança assustadora. Essa é a diferença entre você e eu. Algumas coisas que são ilegais para você são perfeitamente aceitáveis para indivíduos poderosos como eu, que têm as conexões certas, ele afirmou, sua arrogância palpável, enquanto continuava a expor seus termos, incluindo uma advertência perturbadora sobre não buscar vingança e um comentário degradante sobre minha intimidade com Caroline. Lutei para processar a situação surreal que se desenrolava diante de mim. Minhas emoções oscilavam entre raiva e espanto, mas em meio ao caos, encontrei um lampejo de gratidão pelas medidas de segurança que havia implementado após uma invasão anterior. O sistema abrangente de vigilância e alarme, desconhecido para Caroline, gravava tudo na casa, incluindo esse encontro inquietante. O celular que ele jogou no chão era apenas um chamariz, garantindo que ele permanecesse inconsciente da verdadeira extensão da minha vigilância. Quando ele e Caroline saíram, o peso da situação caiu sobre mim. Apesar do choque e da indignação, não pude deixar de sentir um alívio por agora ter evidências inegáveis de suas ameaças e manipulação, um recurso crucial caso eu escolhesse buscar o divórcio. O celular destruído era, na verdade, meu celular de trabalho. Após lidar com uma clientela mais abastada, rapidamente percebi que fornecer meu celular principal significava estar disponível quase 24/7. Ter um celular dedicado aos negócios me permitia desligá-lo ao fim do dia, e eu podia atender às mensagens na manhã seguinte. Então, pelo menos, eu não estava sem meios de comunicação. Peguei meu celular pessoal e liguei para meu advogado de negócios e melhor amigo, Lucas. Há 10 anos, Lucas Rogers se tornou o marido da minha irmã mais velha, Emma. Eles desfrutaram de um casamento feliz até que a tragédia os atingiu 4 anos depois de sua união. Emma tragicamente se afogou durante uma viagem a Guti com suas amigas. Apesar da perda devastadora, Lucas permaneceu uma parte integral da nossa família, ganhando nosso amor e respeito. 3 anos após a morte de Emma, Lucas encontrou o amor novamente com Charlotte, e eles se casaram após 1 ano de namoro. Caroline e eu fomos convidados de honra no casamento deles, e até hoje, Lucas e Charlotte são como irmãos para mim. Recentemente encontrei-me em uma situação terrível e urgentemente busquei a ajuda de Lucas. Após explicar as ameaças feitas por alguém chamado Nelson, e detalhando os eventos que ocorreram durante o fim de semana privado da minha esposa, Lucas imediatamente ofereceu seu apoio. Ele me aconselhou a ficar dentro de casa, evitar contato com qualquer pessoa e desligar todos os dispositivos de comunicação, garantindo-me que ele e Charlotte estariam lá em 1 hora com o jantar. A orientação de Lucas proporcionou uma sensação de segurança. Refletindo sobre os eventos da última hora, percebi que minha esposa Caroline havia sido atraída pelo poder e carisma de Nelson. Nunca imaginei que ela descartaria nosso amor por ele. Foi um despertar cruel para o fato de que nosso vínculo não era tão forte quanto eu acreditava. Minha jornada com Caroline começou 5 anos antes, em uma festa de aniversário para um amigo de um amigo. Embora não conhecesse a maioria dos presentes, comecei uma conversa com Caroline
irmã do aniversariante, um oficial do exército estacionado no Afeganistão. Nossa conexão floresceu, levando a uma semana de namoro e eventual casamento no ano seguinte. Durante esse período, permaneci empregado pelo Sr. Miller, o fundador da pequena empresa onde trabalhava. Jacob Miller era altamente habilidoso em carpintaria e bem conhecido em nossa área local. Apesar de sua expertise nesse campo, suas habilidades em contabilidade e gestão eram deficientes. Enquanto ainda estava na faculdade, ele me contratou como contador de meio período para lidar com sua contabilidade. Alguns meses após meu papel, o Sr. Miller conseguiu 3 contratos consideráveis. Embora esses projetos fossem desafiadores, seus clientes insistiram para que ele os aceitasse. Consequentemente, ele pediu minha ajuda no campo. Inicialmente, minhas tarefas envolviam fazer recados, adquirir suprimentos e oferecer suporte com manipulação de peças grandes. Meu aprendizado rápido e aptidão para o trabalho tornaram-se evidentes. Após superar a curva inicial de aprendizado, eu conseguia lidar com tarefas mais simples de forma independente, ou ser um ativo valioso em projetos mais complexos. Enquanto cursava minha graduação em contabilidade, minha paixão pelo trabalho manual me levou a buscar uma certificação em carpintaria. Após alguns anos, obtive a certificação e me tornei associado de Miller. Após sua aposentadoria, meus pais me apoiaram financeiramente, permitindo-me comprar sua parte ao longo de um período de 2 anos. Embora os advogados da NBB me vissem como um trabalhador de oficina sem educação, minha empresa prosperava, focando em menos projetos, mas mais lucrativos. Nos meses anteriores, contratei 2 assistentes e minha renda líquida e valor superavam os de muitos advogados associados à minha esposa. Apesar do sucesso, nem mesmo minha esposa estava ciente desses detalhes. Minha contemplação foi interrompida por Charlotte e Lucas, que chegaram com comida chinesa para a viagem e cerveja. "Você está bem, Jackson?" perguntou Charlotte, oferecendo um abraço caloroso. "Não posso acreditar que Caroline fez isso com você. Isso é tão diferente dela", disse Lucas, me dando um abraço de apoio. Reassegurado, respondi: "Não se preocupe, amigo. Vamos resolver isso. Vamos jantar e depois eu dou uma olhada na sua gravação." Compartilhei os detalhes da recepção indesejada de Caroline. Mais tarde, naquela noite, após o jantar, peguei meu laptop e acessei os arquivos contendo gravações da câmera e do microfone. Felizmente, as conversas estavam excepcionalmente claras. "Não acredito no que acabei de ouvir", exclamou Lucas. "Que cara arrogante", eu disse. "Não, mas é pior, um idiota completo", respondeu Lucas. "Quero dizer, esse cara tem o quê? De 39 a 40 anos? Isso significa que ele tem cerca de 15 anos de prática jurídica. Não é um novato. E ainda assim é tão cheio de si que nunca lhe ocorre que às vezes é melhor ficar calado." Seu truque inteligente de fazer ele pensar que não estava sendo gravado depois que ele destruiu seu celular funcionou como um charme. Ele caiu na armadilha e revelou tudo o que precisávamos saber. "Ok, mas posso usar isso legalmente, já que foi gravado sem o consentimento dele?" perguntei. "Absolutamente, Jackson. Esta é sua casa. Você tem todo o direito de gravar o que quiser aqui." Tranquilizou-me Lucas, seu tom firme. "Então não tenho nada com que me preocupar. É isso que você está dizendo?" perguntei, buscando esclarecimentos. "Não é bem assim. Precisamos ser extremamente cautelosos", alertou Lucas, sua expressão séria. "Fiz uma pequena pesquisa no caminho para cá. Hunter foi gentil o suficiente para dirigir e cuidar da comida para a viagem.
Acontece que esse cara, Nelson, é filho do fundador do escritório de advocacia deles. Eu assenti, indicando que sabia disso. O que você talvez não saiba é que o pai dele, Colin Nelson, tinha uma reputação considerável. Ele não era um grande advogado, mas a maioria dos juízes da região eram seus antigos colegas de faculdade. Conhecer todos pessoalmente facilitava para ele ganhar a maioria dos casos. Infelizmente, seu filho Noah seguiu seus passos. Isso é o que o torna perigoso, explicou Lucas, sua voz tingida de preocupação. Ele tem uma ampla rede de juízes amigos, e se ele entrar com uma ação, será extremamente desafiador conseguir uma sentença a nosso favor, independentemente de quão legais sejam suas ações. Uau! Então você está dizendo que não importa o que eu faça, estou em apuros? Perguntei, sentindo um arrepio de medo. Não necessariamente. Ganhar será desafiador, mas não impossível. Eu também tenho contatos, sabia? O segredo é reunir provas suficientes para construir um caso forte contra ele. Tranquilizou Lucas, sua confiança reforçando minha determinação. Eu tenho um plano, mas você mencionou que os juízes sempre estarão do lado dele. Apontei, buscando clareza. A menos que levemos o caso ao tribunal criminal. Esse é o nosso objetivo, respondeu Lucas, com determinação evidente em sua voz. Nossa conversa foi interrompida por uma batida na porta da frente, e eu vi uma morena petite esperando na varanda. Olá, Sr. Henderson. Ela me cumprimentou educadamente. Oi, Grace. Entre, convidou Lucas. Jackson, conheça Grace Moore, a especialista em computação da firma de investigação privada com a qual colaboramos. Tomei a liberdade de contatá-la após nossa ligação anterior, explicou Lucas, apresentando-a. Hoje à noite, informamos Grace sobre a situação e pedimos que ela revisasse a conversa gravada. Particularmente a parte em que Nelson ameaçou fazer upload de material incriminador no meu computador. Grace prestou muita atenção e então delineou o plano. Tudo bem, há 2 cenários possíveis. Eles têm 2 estratégias potenciais. Primeiro, eles podem vir aqui durante o dia com a assistente da sua esposa. Sentarão no seu computador, mudarão a data e farão upload do conteúdo, fazendo parecer que foi feito antes da visita de Nelson. Se isso acontecer, seu sistema de câmeras capturará tudo, então certifique-se de que ele esteja no modo de gravação antes de sair para o trabalho pela manhã, ela disse, puxando uma pequena caixa cinza de sua bolsa. A outra opção é o acesso remoto ao seu computador para suas travessuras. Vou instalar este módulo a montante do seu modem para registrar qualquer pessoa tentando acessar seu roteador e monitorar o que eles tentam fazer upload ou download. Reserve alguns minutos para transferir todos os seus dados pessoais sensíveis e arquivos para um pendrive seguro. Em seguida, exclua tudo no seu computador. O objetivo é impedir que eles acessem isso. Vou ajudar com isso só para garantir que você não deixe acidentalmente nenhum dado oculto no computador, explicou Grace com confiança. Era evidente que ela era bem versada em seu campo. Lucas interveio. Vamos começar, Jack. Atualmente, sua única evidência contra ele por chantagem é uma gravação. Se você tentar buscar ação legal apenas com isso, seu caso pode ser rapidamente arquivado. A opinião pública não vê a chantagem como um crime grave, e os juízes que ele conhece podem apoiá-lo. O cenário ideal seria se Nelson realmente fizesse upload de material ilegal no seu computador e depois denunciasse a polícia, alegando que ele tem evidências de que você possui conteúdo legal. Nesse caso,
teríamos um rastro indicando que tudo isso aconteceu sem a sua presença no computador. Com o aviso prévio que você recebeu de Nelson, que você gravou, teríamos suficiente evidências para construir um caso forte contra ele em tribunal criminal. Os amigos juízes dele seriam menos propensos a apoiá-lo se ele estiver envolvido em atividades criminais, especialmente aquelas relacionadas a materiais ilegais com crianças, e eles se afastariam dele. Acho isso perturbador e distorcido, comentei. Sim, mas Nelson é igualmente distorcido. Mais uma coisa: você pode evitar usar seu computador pelos próximos dias? Se Nelson persistir com seu plano e denunciar você, os inspetores de polícia podem querer verificar os registros do computador para confirmar se alguém acessou os arquivos ilegais após o upload. Se você evitar usá-lo, os registros permanecerão limpos, o que seria mais vantajoso para nós. Também certifique-se de que seu celular não se conecte ao Wi-Fi de casa nos próximos dias, para evitar que eles usem seu telefone em vez do computador. Grace instalou o módulo de vigilância e apagou todas as informações sensíveis, incluindo a papelada da minha empresa, do meu computador e celular. O módulo nos encaminhará cópias de todas as solicitações de acesso. Entrarei em contato com Lucas e você assim que tivermos algumas informações. Boa sorte, pessoal, informou Grace antes de sair. Tudo bem, vamos voltar aos assuntos mais práticos, sugeriu Lucas. Jackson, você quer iniciar o processo de divórcio agora? Ou prefere esperar até Caroline voltar para ver se as coisas podem ser resolvidas? Perguntou. Não, quero me divorciar o mais rápido possível. Não posso permanecer casado com alguém facilmente influenciado e corrompido por homens que se autoproclamam poderosos. Sem hesitação, afirmei. Tudo bem. Então entrarei em contato com Evelyn Thomas amanhã. Ela é a especialista em direito de família no meu escritório, justa, boa e eficiente. Vou pedir a ela para entrar em contato com você o mais rápido possível. Você vai gostar dela, garantiu Lucas. Continuamos discutindo assuntos e forneci a Lucas o código de acesso ao meu sistema de gravação de atualizações em tempo real e informações armazenadas na nuvem. Charlotte e Lucas partiram por volta das 22 horas e eu tomei um melatonina e adormeci em meia hora. Às 8h30 do dia seguinte, Evelyn Thomas me ligou. Após concluir uma conversa com Lucas, que detalhou detalhadamente a minha situação, ela solicitou minha presença em seu escritório até o meio-dia. Durante nossa reunião, Evelyn expressou simpatia pelo meu predicamento. Ao saber sobre a reputação questionável de Noah Nelson, ela me assegurou que, como eu tinha comprado a casa antes de conhecer Caroline, o nome dela não estava na escritura. A propriedade permanecia minha. Como não havia filhos na equação, os procedimentos de divórcio seriam diretos. Preocupado com minha empresa, perguntei sobre a possibilidade de ser forçado a vendê-la e dividir os lucros. Lucas abordou minhas preocupações e imediatamente garantiu: não se preocupe, o contrato de casamento estipula claramente que sua empresa é exclusivamente sua e ela não tem nenhum direito sobre ela. Eles podem tentar, mas eu confirmei e legalmente eles não têm base. Conclui a reunião com Evelyn às 13h45, lidando com assuntos financeiros conforme instruído. Ela assumiu o controle da situação, garantindo que tudo estava sob controle e que Caroline seria notificada com os papéis do divórcio em seu escritório na segunda-feira. Mais tarde, substituí meu celular danificado e passei o resto da noite trabalhando no quintal e atualizando minhas séries de TV favoritas. Apesar da raiva persistente em relação a Caroline,
eu não conseguia compreender totalmente a realidade da situação. Enquanto antecipava luto pelo casamento eventualmente, naquele momento, minhas emoções permaneciam esmagadoras. Com a perspectiva iminente de Caroline voltar para casa no domingo pesando em minha mente, debati se deveria dormir no quarto de hóspedes ou relegá-la a ele. Por fim, decidi que era minha casa, e ela tinha me abandonado, recusando-me a compartilhar minha cama com ela. Movi todas as suas pertences para o quarto de hóspedes. Posteriormente, comprei uma nova maçaneta com chave e a instalei na porta do meu quarto, mantendo a chave no meu bolso. Ao ouvir a chegada do carro daquele indivíduo na noite seguinte, ativei o sistema de vigilância para gravar. Observei Caroline se envolvendo em um beijo francês prolongado com seu chefe antes de sair do carro e acenar enquanto ele se afastava. Sentado na sala de estar, aparentemente absorto em um livro, quando ela entrou, evitei reconhecê-la, mantendo meu foco no meu livro. Como foi seu fim de semana? Ela perguntou, parecendo ansiosa, apesar de tentar esconder isso. Embora eu pudesse perceber que ela não estava tão composta quanto projetava, evitei responder a ela, mantendo meu foco no meu livro. Ótimo! Continue com seu amor. Noah estava certo quando disse que você agiria assim, sugerindo que você não tem inteligência para entender minhas necessidades ou maturidade para aceitar suas deficiências. Ela continuou. Quando ela subiu as escadas, comecei a contar. 1, 2, 3. Jackson Henderson, o que está acontecendo? Você colocou uma tranca na porta do nosso quarto? Ela questionou. Correção, no meu quarto. Respondi calmamente. Todos os seus pertences estão no quarto de hóspedes. Você ficará lá até encontrar um apartamento. Que diabos! Espere até eu contar a Noah sobre isso. Não fazia parte do acordo. Acordo? Que acordo? Eu não concordei com nenhuma das suas bobagens. Ou você fica no quarto de hóspedes ou sai. Talvez a esposa de Noah possa acomodá-la na cama conjugal dela, declarei, encarando-a sem vacilar. Sem dizer uma palavra, ela correu para o quarto de hóspedes e bateu a porta. Seguia até lá, gritando pela porta. Falando em acordos, o que eu ganhei com isso, aliás? Não houve resposta. Voltei para baixo após 20 minutos e meu celular começou a vibrar com mensagens de texto de um número desconhecido. O que é isso que estou ouvindo, corno? Você não vai deixar Caroline entrar no quarto dela? Pensei que tinha explicado as coisas claramente. Mesmo alguém como você deveria entender. Por essa noite, vou ignorar sua crise infantil. Amanhã você vai preparar o jantar favorito de Caroline e pedir desculpas pelo seu comportamento. Se você se comportar bem pelo resto da semana, permitirei que ela seja íntima com você no próximo fim de semana. Não cumprir isso, e você descobrirá que minhas ameaças são reais? Siga minhas instruções sem perguntas, claro. Não podia acreditar no que estava lendo. Essa pessoa beirava ser cruel, delirante e tola. Escolhi não responder, mas tirei uma captura de tela da conversa e a enviei para Lucas. Ele respondeu 4 minutos depois, dizendo: Incrível, esse cara acha que é o melhor, mas é apenas um idiota de primeira classe. Mantenha a conversa intacta e não se incomode em responder a ele. Nelson continuou enviando mais algumas solicitações de reconhecimento, as quais permanecia em silêncio. Eventualmente, ele parou de insistir. Não encontrei Caroline novamente naquela noite. Fui para a cama, trancando a porta e deixando o sistema de gravação ligado. Mandei uma mensagem para um dos meus assistentes, informando que chegaria tarde no dia seguinte. Esperei até a manhã seguinte,
depois que Caroline tivesse saído, antes de me levantar e me arrumar. Preparei meu café da manhã enquanto baixava as gravações do meu sistema da noite. Caroline não havia saído do quarto de hóspedes até aquela manhã. Ela usou o banheiro de hóspedes para tomar banho e saiu sem tomar café da manhã. Surpreendentemente, ela não tentou nada com meu computador como eu havia antecipado. Uma mensagem de Evelyn apareceu. Oi, Jackson. Só confirmando que os papéis do divórcio serão entregues às 10 horas desta manhã. Informei Lucas também. Tenha um dia tão bom quanto possível, considerando tudo. Antes de ir para a loja, verifiquei que meu sistema doméstico estava gravando e configurado para enviar um alerta ao meu celular se ativado. Eu tinha uma reunião às 12 horas com o arquiteto para discutir as modificações finais para meu cliente atual. Mantive-me ocupado com pequenas tarefas até a reunião. Antecipei uma ligação de Caroline logo após ser notificada, mas ela nunca ligou. Às 11h40, mandei uma mensagem para Lucas, expressando minha surpresa com a falta de contato de Caroline. Isso significa que ela conversou com Nelson sobre os papéis do divórcio. Eles já podem estar tramando algo. Vou ligar para Grace, fique ligado, respondeu Lucas. A reunião correu bem, surpreendentemente, permitindo que eu me mantivesse focado. Passei a hora seguinte da tarde fazendo manutenção nas minhas ferramentas e organizando a loja. Recebi um alerta no meu celular de Lucas dizendo que o show estava em andamento. Ele respondeu com um polegar para cima. Acessei meu sistema e observei os eventos ao vivo se desenrolando em minha casa. Caroline entrou acompanhada por um homem desconhecido. Eles foram ao nosso escritório doméstico, onde ativaram meu computador. Os dois mantiveram conversa mínima. O homem passou alguns minutos decifrando minha senha, seguido por inserir um pendrive no meu computador e realizar atividades suspeitas por cerca de 15 minutos. Por sorte, consegui capturar imagens claras do rosto dele. Enquanto isso, Caroline foi ao quarto de hóspedes e empacotou seus pertences em sacos de lixo, já que suas malas estavam aparentemente no armário do quarto principal. Quando o homem terminou suas tarefas, ele desligou o computador e informou a Caroline de sua saída. Ela terminou de empacotar e deixou o local. Lucas me contatou logo após a gravação cessar. Tudo bem, Jackson. Volte para casa e haja normalmente. Suspeito que eles irão envolver a polícia hoje à noite ou amanhã, então esteja preparado para uma visita de um inspetor. Obter um mandado de busca leva algumas horas, então espere a chegada deles amanhã. Posso ser preso? Perguntei. É uma possibilidade. Se isso acontecer, mantenha o silêncio, não responda a nenhuma pergunta. Já entrei em contato com Oliver Wilson, um advogado de defesa criminal confiável. Eu compartilhei todas as informações relevantes, incluindo as gravações. Ele me assegura que este será o caso mais fácil do ano, garantiu Lucas. Forneci a Lucas o código para controlar meu sistema de alarme e gravação em caso de prisão. Após mais alguma discussão, concluímos nossa conversa. Sentia-me extremamente ansioso enquanto dirigia para casa. A noite passou sem visitas da polícia, ligações de Caroline ou mensagens desagradáveis de Nelson. Fiz um sanduíche e comi enquanto assistia TV. Embora tentado a informar meus pais sobre a situação, decidi esperar até a tempestade passar. Explicar o sistema de computador temporário e vídeos armazenados na nuvem para minha mãe parecia inútil e provavelmente causaria preocupação desnecessária. No dia seguinte, enquanto estava na loja, recebi outra notificação indicando que havia um intruso na minha casa.
Seguindo o mesmo procedimento do incidente anterior, imediatamente enviei um texto para Lucas e acessei meu sistema de segurança. A polícia havia entrado na minha residência e estava tentando desativar o alarme. Parecia que eles tinham conseguido desativar o sistema e a comunicação foi perdida. Lucas informou que ele havia testemunhado os eventos e encaminhado as imagens para Oliver Wilson. Aproximadamente 1,5 hora após a polícia chegar à minha casa, 2 oficiais chegaram à minha loja e me colocaram sob prisão. Fui algemado e transportado em um carro de polícia. Eles rapidamente me informaram dos meus direitos e começaram a fazer perguntas que recusei responder. Ao chegar à delegacia, confiscaram meu celular e minha carteira, colocando-me em uma cela com 5 outras pessoas. Havia mínima interação, pois todos estavam focados nos azulejos do chão. Após cerca de 2,5 horas, um guarda veio me escoltar para uma sala de reunião, onde eu encontraria meu advogado. Que diabos! Exclamei para o guarda. Eu nunca revelei quem é meu advogado. O indivíduo permaneceu em silêncio, deixando-me sozinho na sala. A porta se abriu 15 minutos depois, revelando Noah Nelson com um sorriso triunfante tão largo quanto a ponte Golden Gate. Ele sentou-se à minha frente sem dizer uma palavra. Mantive contato visual, não oferecendo resposta. Satisfeito com estabelecer seu domínio e deixando claro que se considerava vitorioso nesta batalha, ele me deu um olhar triunfante e começou a falar. Agora você entende a gravidade da situação? Permaneci em silêncio. Eu te fiz uma pergunta, Henderson. Responda-me, seu inseto insignificante. Novamente me abstive de responder. Será seu testemunho contra o meu, Henderson. A palavra de um carpinteiro contra um dos advogados mais proeminentes da cidade. Você pode adivinhar o resultado? Perguntou ele, com seu sorriso presunçoso no lugar. Ele se levantou do assento. Tudo bem, parece que você precisa de algum tempo para pensar sobre o que compartilhei com você. Vamos nos reunir novamente amanhã de manhã para mais discussão. Talvez passar uma noite nesta cela comunal com seus amigos o ajude a ganhar alguma clareza, afirmou ele antes de sair da sala. Fui escoltado de volta à cela, onde agora havia apenas 4 outras pessoas. Mais tarde, naquela tarde, outra pessoa veio me ver. Fui levado de volta à mesma sala de reunião, onde um homem loiro alto me aguardava com uma expressão severa. Não mexa comigo! Ele se levantou quando entrei. Boa tarde, Jackson. Prazer em conhecê-lo. Sou Oliver Wilson. Pode me chamar de Oliver. Lucas me contatou mais cedo hoje, expressando dificuldade em contatá-lo. Dadas as circunstâncias, suspeitamos que você poderia ter sido preso e trazido aqui. Continuei a relatar todos os eventos da tarde, incluindo a visita inquietante de Noah Nelson. A mandíbula de Oliver caiu visivelmente, embora ele permanecesse em silêncio. Tudo bem, você comparecerá perante um juiz amanhã de manhã. Espere por uma fiança razoável, mas não se preocupe. Lucas cuidará disso. Sei que será uma noite difícil, mas mantenha-se forte. Tanto Lucas quanto eu estamos aqui para apoiá-lo. Por enquanto, continue se recusando a responder às perguntas deles. Eu assumi oficialmente seu caso e garantirei que Nelson não o incomode novamente. No dia seguinte, enfrentei o juiz sob acusações de posse de materiais ilegais com crianças, mantendo minha plia de não culpado. A fiança foi fixada em 17 e fui liberado mais tarde naquela tarde. Embora eu não pudesse deixar os limites da cidade ou contatar minha futura ex-esposa, Noah Kramer, ou qualquer pessoa do escritório deles, fui permitido trabalhar na minha loja.
Meu celular e carteira foram devolvidos para mim, e Oliver me levou para um almoço tardio, onde continuamos nossa conversa. Eu me contive em divulgar muitas informações na delegacia ontem, devido a preocupações sobre confidencialidade. No entanto, após fazer algumas ligações e realizar pesquisas, descobri bastante informações intrigantes sobre Noah Nelson, que posso fornecer para tranquilizá-lo com alguns detalhes. Primeiro, o processo de obtenção de um mandado de busca leva algumas horas, e somente depois disso eles podem revisar o material descoberto e garantir um mandado de prisão. No seu caso, você foi trazido antes de eles completarem a busca da sua casa. Em segundo lugar, apesar das restrições na sua capacidade de me contatar ou a Lucas, Noah Nelson foi permitido te ver. Essas circunstâncias sugerem fortemente que toda a situação foi orquestrada, o que é inquestionavelmente ilegal. Mas Lucas mencionou que Noah tem influência sobre muitos juízes, apontei. Nem todos eles. Ele respondeu com uma piscadela. Você não pode construir tantas amizades sem, inevitavelmente, fazer alguns inimigos. Não tenho ideia do que encontrarei em casa. Espero que minha esposa e seu parceiro conspirador não tenham levado tudo. Não se preocupe com isso. Lucas foi à sua casa logo após a polícia sair, rearmou o sistema e configurou-o para gravar novamente. Ninguém apareceu. Voltei à loja para pegar meu carro e depois fui para casa para um banho bem merecido e necessário. O arquiteto havia deixado uma mensagem confirmando que o plano atualizado havia recebido a aprovação do cliente. Isso era um desenvolvimento positivo, pois significava que eu poderia voltar ao trabalho no dia seguinte e desviar minha mente. Ao chegar em casa, encontrei uma cena caótica. Cada centímetro havia sido revistado. Além do computador manipulado, sabia que não encontrariam nada incriminador. Enquanto arrumava, não consegui evitar derramar lágrimas pela primeira vez. Há apenas uma semana, eu era um homem contente em o que acreditava ser um casamento sólido. Agora, era um suspeito de um crime, enfrentando o divórcio e manipulado pelo chefe da minha esposa. O que eu fiz para merecer isso? Pelo menos não havia repórteres me incomodando. Eles provavelmente estavam preocupados com o recém-descoberto rombo de bilhões de dólares nas finanças públicas, para se importarem com alguém como eu. Ao final da semana seguinte, Oliver finalmente me contatou com uma revelação significativa. Todas as acusações contra mim haviam sido retiradas. Aparentemente, o inspetor designado, uma figura formidável particularmente sensível a questões de chantagem, não era alguém para ser subestimado. Não influenciado pelas manobras de Nelson, o inspetor prontamente garantiu o registro de acusações contra Noah Nelson por chantagem, fabricação de evidências e posse de materiais ilegais com crianças. Caroline, por outro lado, enfrentaria acusações de conspiração relacionadas a esses crimes. Logo após minha conversa com Oliver, Lucas me ligou, me convidando para jantar naquela noite. Enquanto estava a caminho da casa de Lucas, Evelyn Thomas, minha advogada de direito de família, me contatou. Jackson, o advogado de Caroline, me ligou esta tarde e informou que ela está pronta para assinar os papéis do divórcio sem alterações, com uma condição. Ela insiste em uma reunião privada de 1,5 hora com você, sugerindo que poderia ocorrer no escritório. Embora ver Caroline fosse a última coisa que eu desejava, raciocinei que a reunião poderia agilizar os procedimentos de divórcio, tornando-a um investimento valioso de tempo. Instruí a Evelyn para prosseguir, concordando em encontrar Caroline.
A noite passada com Lucas e Charlotte foi um alívio, o primeiro verdadeiramente relaxante em 3 semanas. Charlotte havia preparado uma refeição encantadora de camarão com coco e arroz, deixando-me me sentindo em paz. Quando voltei para casa, a reunião com Caroline estava marcada para a próxima quarta-feira. Apesar de ser a vítima em uma trama equivocada, eu não conseguia me livrar do nervosismo. Ao chegar, fui encaminhado ao escritório de Evelyn, onde ela me aconselhou. Jackson, não tenho certeza sobre as intenções dela, mas devo alertá-lo. Há acusações criminais pendentes contra ela. Não forneça nenhum material. Evite dizer qualquer coisa que possa ser usado contra você no tribunal. Não podemos revistá-la por dispositivos de gravação, então esteja ciente de que ela pode estar gravando você. Obrigado pelo aviso, respondi. Fui então levado a uma pequena sala de reunião privada, onde Caroline já estava sentada. Esperava encontrar a mesma Caroline espinhosa e arrogante que conheci nas semanas anteriores. No entanto, a Caroline diante de mim parecia ser uma pessoa destruída. Apesar de sentir um impulso de compaixão, a lembrança vívida de sua interação questionável com Nelson antes de seu fim de semana juntos rapidamente dissipou quaisquer sentimentos positivos. Obrigado por aceitar me encontrar, Jackson. O que você poderia ter a dizer para mim, Caroline, depois de tudo o que você fez? Lágrimas começaram a escorrer dela. Jackson, estou muito envergonhada das minhas ações em relação a você. Você é um marido incrível que não merecia nada disso. Fui completamente enredada pela influência de Noah Nelson. Quando soube que as acusações contra você foram retiradas e que ele e eu poderíamos enfrentar acusações, isso me tirou do transe. Não consigo me encarar no espelho. Pelos próximos 45 minutos, ela continuou a se autoavaliar, oferecendo uma análise improvisada de seu próprio comportamento. Eu entendo que acabou entre nós, Jackson. Se eu estivesse no seu lugar, faria de mesmo e buscaria o divórcio. Não te culpo por terminar as coisas. Quero que você saiba que renunciei ao meu emprego. Deixei claro para Noah Nelson que nunca mais quero falar com ele. Voltei à casa dos meus pais e confessei tudo. Eles estão furiosos comigo. Digamos apenas que o clima em casa é tudo menos caloroso e acolhedor. Eu a encarei em silêncio. Honestamente, não havia uma resposta inteligente para tudo isso. Ela criou sua própria situação e agora tinha que enfrentar as consequências. Os próximos meses, talvez até anos, serão desafiadores para mim, Jackson. Não tenho certeza do que a vida tem reservado para mim. Minha única esperança é que, eventualmente, quando tudo se acalmar, possamos ter a chance de sermos amigos. Isso é uma perspectiva muito distante, Caroline. Muito distante. Veremos quando chegarmos lá. Boa sorte. Levantei-me e saí da sala. Uma parte de mim ainda guardava afeto por ela, mas uma reconciliação estava fora de questão. Apesar do meu desejo inicial por vingança, as circunstâncias já a haviam transformado em uma pessoa miserável. Ela tinha aprendido uma lição e não havia necessidade de mais retaliação. Caroline conseguiu um acordo de confissão ao cooperar plenamente com as autoridades contra Noah Nelson, levando-a a se mudar para outra cidade. Perdi contato com ela depois disso. Quando as acusações contra Nelson se tornaram públicas, outros 2 homens se apresentaram, registrando uma queixa contra ele por chantagem. Nelson recebeu uma sentença de 11 anos de prisão. Como a polícia possuía gravações de todas as minhas interações com ele, meu testemunho não foi necessário. Após a condenação de Nelson, iniciei um processo civil contra ele.
e o que restava de sua empresa, garantindo um acordo de US $1,5 milhão, com uma parte significativa indo para Lucas. Apesar da indignação continuada, estava satisfeito em recompensar Lucas por sua assistência inestimável. Meu negócio está florescendo e estou nas fases finais de aquisição de um fabricante especializado de portas, fortalecendo nossas operações. Com 6 funcionários que parecem uma segunda família. Aliviado, Lucas e Charlotte me convidaram para um churrasco alguns dias após meu divórcio ser finalizado. Foi lá que conheci a irmã de Charlotte, Olivia, e imediatamente nos conectamos. Estamos namorando há algumas semanas e veremos aonde a vida nos leva. Algumas semanas após resolver o caso civil contra a NBB e Nelson. Visitei Nelson na prisão, instruindo o guarda para garantir que Nelson ficasse para nossa conversa. Eu sorri enquanto ele entrava, começando com uma provocação. "O que você quer, corno?" disse Nelson, tentando sair ao me ver, mas o guarda insistiu para que ele se sentasse e ouvisse. Ignorando seus insultos, comentei casualmente: "Oh, atacar preemptivamente, interessante. Ouvi dizer que sua esposa Ava pediu divórcio. Talvez eu devesse convidá-la para jantar e oferecer a ela uma noite memorável." Enfurecido, Nelson respondeu: "Seu bastardo, se você fizer." Interrompendo-o, sorri. "Não desperdice cuspe patético, já fiz isso." A tatuagem em forma de coração na parte superior da coxa direita dela é realmente fofa, não é? Ele ficou vermelho, parecendo uma beta. Mais uma vez, ele estava à beira de fazer ameaças. No entanto, no último momento, ele percebeu que tal abordagem não avançaria sua causa. "Independentemente, não estou aqui hoje para discutir, Ava. Só queria informar que você é um idiota. Um idiota que precisa de lembretes ocasionais de sua própria tolice. Considere isto um aviso. Um homem em sua própria casa, delineando com antecedência as consequências se ele não cumprir suas demandas absurdas, não é exatamente uma demonstração de inteligência, é? Até mesmo um carpinteiro reconheceria isso. Digamos que nesta ocasião, você é quem ficou na poeira." Eu ri alto enquanto ele fervia de raiva. "Não foi você quem afirmou que possuir certos materiais era ilegal para um homem simples como eu, mas perfeitamente aceitável para uma figura poderosa como você? Seu poder realmente me impressiona. Estou impressionado com sua grandeza. Talvez seja o macacão, fica tão bem em você." Nelson estava tão furioso que parecia estar à beira de um colapso neurológico. Antes de partir, disse: "Eu tenho algo que tanto Ava quanto Caroline acreditavam que você acharia esclarecedor." Entreguei a ele uma folha de papel dobrada. Ele a desdobrou e a examinou por alguns segundos. "Que diabos é isso?" perguntou ele. "Exemplo prático", ri. "Isso é uma representação da genitália feminina." Eu apontei para um ponto específico no desenho. "Elas queriam que você soubesse que o ponto de excitação está aqui."